Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Lucas, deve estar aqui do PET ou Vamp, eu também faço parte do CACEF. Vocês devem estar cansados um pouco de mim, porque eu participo de muita coisa. Mas hoje eu só vou mediar aqui e ajudar a Jéssica com as perguntas. Ela quem vai dar a oficina. Para receber os exercícios resolvidos por e-mail, respondam o feedback no final do evento. A gente vai mandar o link no chat do feedback, aí vocês respondem e depois a gente encaminha por e-mail todos os exercícios resolvidos. Vamos apresentar a Jéssica, então. A Jéssica é graduanda em Economia na FCELAR, foi bolsista pela Pró-Reitoria da Extensão da Unesp através do projeto de extensão Educação Financeira para a Promoção da Cidadania Financeira, e atualmente é monitora da disciplina Análise Financeira de Investimentos. Gente, esse grupo de educação financeira é da Érica, né? É muito legal. Se vocês quiserem participar, pergunta para a Jéssica sobre isso, que é bem legal, eu recomendo. Mas pode falar, Jéssica, fica à vontade. Gostaria de agradecer já em nome do PET pela sua participação e pela participação de todo mundo. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite também, e para todo mundo que está aqui. Eu espero que, enfim, eu consiga aí passar de uma forma tranquila tudo aí dos conceitos que vocês vão ter, né, em seguida, uma provinha sobre. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou também, de novo, passar meu e-mail para vocês entrarem em contato. Como monitora, então eu realço aqui que a monitoria acontece de segunda, terças e quintas, das 4 às 6. O link está disponibilizado no mural, né, do Classroom, da matéria. E é isso, obrigada. Eu vou fazer os exercícios. A dinâmica, eu acho que de dúvidas, então, caso alguém queira falar pelo microfone enquanto eu estou fazendo o exercício, pode levantar a mão, né, Lucas? É isso? Beleza. Levantar a mão para poder falar. Quem não quiser, ou enfim, quiser mandar por escrito, o Lucas vai estar olhando para mim. Eu não vou conseguir ver a tela porque eu vou projetar agora os slides das resoluções, mas eles estão aí olhando tudo para mim. Qualquer coisa, por favor, né, falem aí. E é isso. Eu tenho 6 exercícios para fazer. São 3 de desconto e 3 de inflação. Qualquer dúvida, de novo, em relação tanto ao conceito quanto à resolução do exercício, podem me perguntar. Essas resoluções vão ser disponibilizadas depois, então caso vocês depois tenham olhado e falou, eu não entendi, pode me mandar por e-mail, que eu tento responder tudo. E é isso, tá bom? Eu vou projetar aqui, e aí você só me fala se tá aparecendo para vocês, e se vocês estão me escutando bem, enfim, pra gente começar certinho, tá bom? Perfeito. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá? Nossa, então que eu vou chique só o colocar slide. Muito bonito, viu? Parabéns. eu vou só colocar em modo de apresentação, porque fica mais fácil. Beleza. Bom, gente, eu fiz uma lista com os 3 primeiros são de inflação e os 3 últimos são de desconto. Mas, se por acaso o tempo começar a ficar apertado, alguma coisa assim, vocês me dão um toque, que aí a gente pode pular um exercício e tudo mais, já que são 3 de cada. Mas, de qualquer jeito, vocês vão ter a resolução de todos os 6. Bom, o primeiro, ele fala sobre uma aplicação de 132 mil, que obteve juros efetivos de 2% ao mês, mas com atualização monetária de acordo com as variações do IGPM da FGV. Considerando que é uma variação anual do índice, foi de 300% ao ano, que é a taxa mensal constante ao longo do período, qual o montante a ser recebido pelo investidor após 11 meses de aplicação? Bom, a gente tem que 32 mil é o nosso PV, a gente tem aí um juros efetivo nesse sentido de juros real, a gente pensa em taxa real de 2% ao mês, que aí, né, em termos decimais fica 0,02.
e uma taxa de inflação de 300% ao ano. Aí, a gente tem que fazer, para né, fazer esse mensal constante, a gente tem que fazer a taxa efetiva. Então, 1 mais a taxa, que em decimal 300 fica 3, elevado a 1 sobre 12, porque você quer um mês, mas você tem para 12 meses, menos 1, isso vai dar 0,1224, né? Em forma de porcentagem, a gente tem 12,24% ao mês. E o nosso período é de 11 meses. E aí ele quer saber, né, qual vai ser o montante final disso, então o seu FV. O que a gente faz? Bom, a gente tem a taxa real e a inflação, mas a gente não tem a taxa efetiva da operação, né? Então, a gente faz 1 mais R, que é a taxinha real, que nesse caso é 0,02, vezes 1 mais I, esse I de inflação, que é a nossa inflação de 0,1224, menos 1 para a gente encontrar o valor da taxa. Por que você faz vezes aqui? Porque é uma taxa sobre taxa. Então, por isso que não é mais e sim vezes. O resultado vai dar 0,1449, que em porcentagem vai dar 14,49% ao mês. Uso a fórmula do FV. Então, FV é igual a PV 1 mais I elevado a N. Sendo FV igual a 132, que é o nosso PV, né, que a gente tem, 1 mais a taxinha que você descobriu, que é esse 0,1449, elevado ao nosso período, que são 11 meses, então aqui 11. Tudo isso vai dar um resultado de 584.813,03 centavos. Tudo bem? Tá tudo certo? Falei muito rápido. Tudo certo por enquanto. Pessoal, se vocês quiserem falar, fica à vontade, viu? Tá bom. Não, se eu estiver falando muito rápido também, vocês me avisam, tá? Todo mundo mandando no chat, tranquilo, tá muito tranquilo. Então, tá bom. Bom, outra coisa que eu esqueci de dizer, todos esses exercícios foram tirados ou do conteúdo de vocês do Asaf, ou do mesmo conteúdo, só que do Samanês. Então, eu tenho exercícios dos dois autores que a Ana mais usa. Bom, no segundo exercício, ele fala que sendo 2% a taxa de inflação de determinado mês e de 1,8% a taxa do mês seguinte, determinar a redução do poder de compra verificada no bimestre. Bom, a gente tem, então, que em um mês a gente teve uma inflação de 2%, quando a gente transforma em decimal é 0,022%, e a gente tem que a inflação no mês seguinte, então no segundo mês, é de 1,8%, em forma decimal 0,018. Bom, a redução do poder de compra aí entra no que a gente chama de TDM, né? E só que para a gente saber esse TDM, a gente precisa da inflação acumulada no bimestre. Então, para a acumulação da inflação no bimestre, a gente faz aquela I é igual a 1 mais I do primeiro bimestre, do primeiro mês, vezes, porque a acumulação, né, é inflação sobre inflação, então é taxa sobre taxa, 1 mais I2, que é do segundo bimestre. Do segundo mês, desculpa, menos 1. Dando isso, eu só errei aqui, isso não é um izinho, é um I de inflação, tá? Eu que, na hora de fazer, acabei colocando minúsculo. Mas, enfim. Aí, isso tudo vai dar 1 mais 0,022 vezes 1 mais 0,18 menos 1. Toda essa conta vai dar uma inflação acumulada do bimestre de 0,0404, né? Que vai ser 4,04% ao bimestre. Bom, quando a gente vai falar sobre a redução do poder de compra, como eu disse, é o TDM. Então, a gente vai ter a inflação igual, dividido, né, por 1 mais a inflação. Quando a gente faz essa operação, então a gente coloca aqui 0,0404 dividido por 1 mais 0,0404. Ao fazer essa operação, a gente tem 0,0388. Então, a redução do poder de compra foi de 3,88
88%. Beleza? Tá tudo certo até aqui? Tudo certo, é o que parece. O pessoal tá mandando no chat, tudo certo. Nossa, Então essa tá bom. parte de inflação é muito massa, eu lembro disso. Era legal demais. Acho que foi a parte mais legal da Ana, foi essa parte de inflação De inflação. e a antes do fluxo de caixa. É que eu acho que é mais palpável, assim, a gente vê muita notícia sobre, então eu acho que é mais visível pra gente, assim, essa parte. Bom, o último foi, então, o último exercício relacionado a essa parte de inflação uma pessoa aplicou 200 mil em um plano de capitalização, após 8 meses resgatou um investimento cujo saldo bruto, na época, foi de 280 mil. Considerando-se que o banco cobra taxas administrativas de 4% sobre o valor resgatado e que foi pago um imposto de 3,5% sobre o rendimento da aplicação, calcular a rentabilidade efetiva aparente e a real da aplicação, tendo em conta que a inflação do período foi de 26%. Beleza. Esse aqui a gente tem que ir por partes, porque ele tem muita informação que você tem que fazer com o valor que você tem. Bom, a gente tem um PV de 200 mil, a gente tem um FV bruto de 280 mil, e que a gente tem 8 meses aí de período, né? Período que a gente vai trabalhar. O que acontece é que tem algumas outras informações, como, por exemplo, a taxa administrativa, como o imposto, mas tem que sempre prestar atenção no que ele é aplicado. Então, as taxas administrativas, por exemplo, elas são aplicadas sobre o valor resgatado. E o imposto é só sobre o rendimento da aplicação. Então, o que ele quer é o izinho, né, que é essa taxa efetiva, e o R, que é a taxa real da aplicação. Bom, a gente também tem uma inflação de 26%, então tá aqui, né, em termos decimais, a gente tem 0,26. Beleza. Para montar essa operação, a gente vai ter o seguinte, a gente primeiro vai descobrir o rendimento líquido. Para descobrir o rendimento líquido, a gente sabe que a gente tem que pegar o valor futuro, né, o bruto, menos a taxa bancária, menos o imposto, menos o que foi aplicado, porque daí a gente vai saber o que de fato rendeu aquela aplicação. A gente tem 280 mil de FV bruto, menos. Aí, aqui, por que a gente fez isso aqui? Porque a taxa bancária, eu vou voltar rapidinho, a taxa bancária, ela é aplicada sobre o valor resgatado. Então, quando a gente for colocar aqui a taxa bancária, a gente sabe que é 4% do valor resgatado, que foi o valor bruto resgatado. Beleza? E aí, menos o imposto. O que acontece é que o imposto, vou voltar de novo, ele é 3,5% sobre o rendimento da aplicação. Então, aqui a gente coloca 0,035, né, que é os 3%, vezes, só que antes de fazer essa operação, eu preciso descobrir o quanto foi esse rendimento. Então, eu pego o valor final, menos o valor inicial. Beleza? Então, primeiro eu vou fazer essa continha aqui, para depois aplicar o 0,035. E tiro o inicial, então menos 200 mil. Quando eu faço essa conta, então, eu tenho o bruto aqui, né, que é 280 mil, e tenho de taxa bancária foi 11.200, de imposto foi 2.800, e tenho o valor inicial, que é de 200 mil. Quando eu faço toda essa conta, eu vou chegar num rendimento líquido de 66 mil. Para eu encontrar a taxa efetiva, eu tenho que usar o rendimento líquido, né, o que resultou disso tudo, sobre o PV, sobre o meu valor inicial. Faz sentido até aqui? Porque talvez, né, não sei se tem alguma dúvida até aí, ou eu posso continuar? Essa fórmula que você usou para achar o I seria como se fosse a fórmula do juros normal, né?
PV do FV igual a PV vezes 1 mais I? Isso. É isso Tá bom. mesmo. Eu só quis demonstrar que como para você que dá para você fazer de uma forma mais simples assim, é a mesma coisa, só que eu não destrinchei a fórmula. A única coisa foi eu só peguei o rendimento líquido, que é o valor que eu já tenho, né, aí, e o PV que eu também já tenho, tá? Então, mas é a mesma coisa mesmo, é o mesmo sentido. Mais alguma dúvida Ô, em relação a Jéssica, isso? mas Oi. aí, quando a Natália falou de você usar aquela fórmula normal do PV, eu colocaria no valor do PV quem? Quer dizer, do FV. Porque eu teria que descontar, né? Todos esses, a taxa, o imposto, eu descontaria da onde? Então, você teria que trabalhar com a questão de rendimento, porque assim, o problema desse é que você tem um rendimento líquido, né? Porque se ele falasse para você que o FV é o bruto, tal, não sei o quê, então o que você teria que fazer na verdade, trabalhar seria 266, porque é o seu inicial mais o seu rendimento líquido. Tá bom, obrigada. Imagina. Tá, mais alguma coisa? Olha, o período que ele diz aquela letrinha do N que tem na fórmula de juros, que o juros é o rendimento líquido, o capital investido é o PV, e junto do I vem o N, que é o período que foi usado. O período não é levado em consideração? Nesse sentido aqui que você tá falando, né? É. Então, não. Nesse aqui, por enquanto, nesse momento, não. Você não precisa, porque você só vai descobrir o rendimento da operação como um todo. Ah, certo. Beleza? Mais alguma dúvida? Parece que não, Jéssica. No chat também ninguém se pronunciou. Então, tá bom. Então, eu continuo, qualquer coisa, vocês me falam. Bom, aí quando eu faço essa operação, então eu venho com o rendimento líquido dividido pelo PV, eu vou ter 0,33, que é igual a 33%. Beleza? Mas ele não quer só a taxa da operação, ele também quer a taxa real. E para você fazer a taxa real, você vai usar a fórmula 1 mais o izinho, dividido por 1 mais a inflação menos 1. Quando você faz isso, você vai utilizar o I que você descobriu, então o 0,33, e também a inflação, que é de 26. Então, você tem 1 mais 0,33 dividido por 1 mais 0,26. Não, 0,26, desculpa, 0,26. Menos 1. Isso tudo vai dar 0,0556, que é 5,56%. Beleza? Alguma dúvida nesse exercício? Então, o chat então eu vou continuar. segue em silêncio. Então, tá bom. Bom, agora a gente vai começar a parte de desconto, tá? Sabe-se que o valor do desconto racional de um título é a taxa de 66% ao ano. E o prazo de desconto de 50 dias atinge 28.963. Para essas mesmas condições, pede-se determinar o valor do desconto desse título se fosse adotado o conceito de desconto comercial ou por fora. Beleza. Então, aqui a gente tem dois conceitos relacionados ao desconto. O desconto racional e o desconto comercial. O desconto racional, ele tem um jeito, né, de ser feito, e o desconto comercial, ele tem um outro jeito de ser feito, né? O racional, ele tem aí que o I é igual ao D, e no desconto comercial, o Dzinho é diferente do I, enfim, são coisas diferentes. Bom, o que a gente tem que o enunciado me fala? Ele fala que o desconto, o valor, né, do desconto é de 28.963. Eu tenho uma taxa ao ano de 63% em forma decimal, então é 0,66.
Mas o meu prazo tá e tem um prazo de 50 dias. Bom, o que acontece é que a minha taxa tá 1 ano e o meu prazo está em dias. Então, eu vou fazer taxa, qual é a taxa equivalente. O que acontece nesse processo todo? Quando a gente trabalha aí com esse desconto comercial e tudo mais, essas taxas de desconto, a gente trabalha ela de forma linear nesse sentido, e só vai trabalhar ela quando for taxa implícita. Aí a gente vê de forma como se for uma aplicação de juros compostos. É como se fosse agora juros simples, a gente vai tratar a taxa como se fosse em juros simples, e quando tem essa questão de taxa implícita, quando tem essa questão de que é diferente, né? Aí essa questão de aplicação, de função de cada um do desconto, a gente trabalha ela de forma composta. Bom, nesse sentido, como eu trabalho com forma simples, eu vou dividir a taxa que eu tenho pelo período que eu quero. Então, eu tenho 1 ano tem 360 dias. Por que eu estou usando 360 e não 365? Porque na maioria das vezes é 360 e porque ele fala sobre desconto comercial. Geralmente, quando a gente fala de desconto comercial ou prazo comercial, é sempre 360, tá? Então, eu peguei a minha taxa, que tá ao ano, para descobrir ao dia. Então, eu fiz aí. Quando eu fiz essa operação, eu descobri 0,001833, ou seja, a minha taxa é de 0,1833% ao dia. E eu quero saber, então, o valor do desconto desse título, né? Pensando no desconto por fora. Bom, quando é desconto racional, eu tenho essa formulazinha para desconto, que é N vezes I vezes N. Ele é dividido por 1 mais I vezes N. E quando eu quero descobrir o valor nominal, então eu tenho que DR é vezes 1 mais I vezes N, dividido por I vezes N. Quando é desconto bancário, eu tenho uma outra fórmula. Eu tenho o D... peraí, gente. Deixa eu só conectar aqui antes que acabe a bateria. Desculpa. Enfim, voltando. Quando é desconto bancário, eu tenho que o DF é igual a N vezes D vezes N, Ninho, né? Esse N é o período aí. O valor nominal é igual a o desconto por fora vezes D vezes N. Bom, o que ele quer? Ele quer, vou voltar aqui rapidinho, ele quer que seja o valor do desconto desse título fosse adotado num conceito de desconto, mas ele quer as mesmas condições. Como ele quer as mesmas condições, eu vou igualar as funções. Como eu preciso do valor do desconto, eu vou usar essa fórmula aqui do desconto racional e esta fórmula aqui do desconto bancário. Beleza? Então, é como se eu estivesse igualando o valor nominal de um igual ao valor nominal do outro. Tudo bem até aqui? Tudo bem, ninguém se pronunciou. Então, beleza. Bom, quando eu igualo as funções, então, de novo, né, as duas, tanto do desconto racional quanto do desconto comercial, eu vou ter um DR, então eu tenho 28.963, mais a taxa que eu tenho ao dia, que é 0,001833, vezes o período, que é 50 dias, dividido pelo izinho de novo, então a minha taxa de novo, vezes o meu período de novo. Ele vai ser igual ao DF, que é o que eu quero descobrir, dividido pela taxa de desconto. Neste caso, eu vou usar que a taxa de desconto é igual ao I, porque é assim que funciona no desconto racional. Então, eu vou adotar aqui o meu D do meu DF como o valor do meu I. Tudo bem, até aqui. Eu acho que, né, enfim, vezes o período que eu tenho. Alguma dúvida aqui? Por que eu usei o I igual ao D, enfim?
Pode falar aí, pessoal. Liga o microfone. Não. Não, O Marcos Vinícius foi curto e grosso. Só não. Alguma dúvida? Não. não, então tudo bem. Bom, fazendo toda essa conta aqui, eu vou ter 1,09167 vezes o meu DR, tá? Dividido por 0,09167, que foi o resultado daqui, que vai ser o mesmo daqui, então, é o DF. Eu vou isolar o DF. Quando eu faço eu isolo o DF daqui, eu vou achar 31.617,94. Então, o desconto por fora, nessa situação, para que as duas funções, para que tenha as mesmas condições, o desconto racional do desconto por fora, o desconto por fora vai ser de 31.617,94. Beleza? Jéssica. Oi. Eu vou fazer uma observação que eu também fui fazer, eu fiz de outra maneira, exercício eu acabei de fazer agora à tarde, mas eu fiz de outra maneira, só que aí eu coloquei esse UDF como valor nominal, eu usei a fórmula errada, mas eu cheguei no mesmo resultado. Não, mas, peraí, calma. Você usou essa parte aqui. Não, eu simplesmente peguei a fórmula VR igual ao valor nominal sobre 1 mais I vezes N e chegou em 31.617,94. Mas você igualou as funções ou não? Não, eu simplesmente usei o VR. Só que aí, então, quando eu fui checar o gabarito, que estava essa resolução, e ele estava dizendo que era para igualar as duas funções, tudo, porque eu coloquei esse 31.000 como se ele fosse resultado definitivo, mas como se ele fosse o valor nominal, entendeu? Ah, tá, entendi. Porque aí você descobriria o valor que, teoricamente, seria das duas funções. Então, eu não vou te falar se foi sorte ou não, porque eu não fiz desse jeito, já que para mim, vou voltar aqui de novo, já que para mim, como ele falava das mesmas condições, eu já falei, bom, eu vou ter que igualar as funções. Então, eu já fui resolvendo direto por igualar as funções. Então, eu não sei, eu não posso te dizer que foi totalmente sorte, ou se foi realmente, se dá para fazer desse jeito, porque eu realmente não fiz desse jeito. O que eu posso fazer depois é tentar resolver desse jeito que você fez. Mas talvez seja um pouco perigoso, porque Pois talvez tenha sido de fato, tipo, meio sorte, assim. Mas eu posso tentar depois resolver desse modo, para ver se, enfim, se agora, assim, no papel eu consigo resolver de boa e realmente tem razão fazer por esse método também. Mas, não sei. Você que sabe, se você quiser que eu tente ver isso depois, eu posso ver sim. Ah, tranquilo. Mais alguma dúvida? Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma observação igual essa do Renato, pode ficar à vontade também, viu? Sim, Até bom, porque aí vocês podem perceber onde vocês estão errando, né? Não, e às vezes vocês têm umas resoluções, às vezes eu fiz de um jeito, porque meu raciocínio foi de um jeito, mas tem outro jeito de pensar, tá tudo bem também. Às vezes tem, né? Dá para você usar outros meios mais fáceis, assim. Às vezes do jeito que eu visualizei o exercício, foi de um jeito e vocês viram de outra maneira, de uma maneira que também chega no mesmo resultado, faz todo sentido e foi mais fácil. Aí também não tem problema, a gente pode ver, eu posso verificar e tá tudo certo. Bom, eu vou pro próximo, qualquer coisa, só avisar. Bom, o quinto exercício, ele fala que uma duplicata de 20 mil foi descontada comercialmente 120 dias antes do vencimento. Considerando-se que o valor líquido liberado foi de 18 mil e sabendo-se que foi cobrada uma comissão de 2% sobre o valor nominal da duplicata, calcular a taxa mensal de desconto e a taxa de desconto efetiva linear da operação. Bom, eu tenho aqui que o meu valor nominal é 20 mil. Eu tenho 120 dias, eu transformei em mês, deu 4 meses.
Eu tenho um VR de 18 mil e eu tenho um Tzinho, né, que é a comissão aqui, de 2% sobre o valor nominal. Bom, o que eu fiz? Eu peguei o valor do VR, então eu peguei aí o VR igual a N, 1 menos D vezes N menos T. Eu fiz a partir disso aqui, tá, gente? Para poder descobrir, para poder igualar, enfim, e descobrir o desenho. Bom, eu tenho um VR de 18 mil, eu tenho um N de 20 mil, e eu tenho 1 menos D, que é o que eu quero, vezes o período eu usei mês, então 4 meses aqui, menos 0,02. Como ele é sobre o principal, né, sobre o nominal, ele tá aqui para multiplicar o nominal. Beleza? Bom, 18 mil é igual a 20 mil. Esta conta aqui vai dar 80 mil D, porque tem um Dzinho aqui, menos 400. Quando eu fiz tudo isso, eu isolei o 80, então esse 80 ficou positivo porque eu joguei ele para cá, e esse 18 mil eu trouxe para cá. Fazendo, então, 20 mil menos 18 mil menos 400, né? Porque eu troquei aqui. Dá 80 mil D igual a 1.600. Para eu descobrir o Dzinho, então, eu joguei o 80 mil para este lado. Ficou 1.600 dividido por 80 mil. Então, meu Dzinho deu 0,02, que é 2% ao mês. Bom, descobri minha taxa de desconto. Agora eu preciso descobrir a taxa efetiva, né? É isso? A taxa de desconto, a taxa mensal, desculpa, a taxa efetiva. Aí eu fiz I é igual a fórmula, né? Com o D, com o T aqui, porque tem a taxa administrativa, e a mesma coisa aqui. Esse N aqui foi porque eu tinha que trazer o período, porque ele é linear. Lembra aqui que ele fala linear, então eu vou dividir pelo período que eu tenho. Então é como se fosse isso tudo vezes 1 sobre N. Aí eu já coloquei o N aqui. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Esperar um pouquinho para o pessoal mandar no chat ou falar no microfone. Tá bom. Mas por enquanto Oi, ninguém Jéssica. falando. Aí. Tá bem. Oi. Ali no valor do VR, na fórmula, não é um mais que soma o T? Tipo, eu não sei se eu coloquei errado. Não, tá certo, é um mais. Só que aqui, ó, a questão foi essa fórmula aqui, porque eu uso o nominal menos tudo isso que acontece. Quando eu tenho esse menos aqui, eu coloquei o N em evidência. Aí eu tenho 1, que é desse aqui, menos tudo isso aqui. Aí é esse menos D, e aí vai ser menos T, porque menos com mais vai dar menos. Entendi. Mas isso foi por conta desse exercício, né? Não é a fórmula. Isso. Tá, é porque entendi. ele fala sobre esse desconto que tem em relação a isso. Eu usei só por conta para descobrir a taxa de desconto aqui e para descobrir a taxa da comissão também. Tá bom, obrigada. Imagina. Jéssica, duas pessoas pediram para você repetir essa última parte. E curiosamente mandaram na mesma hora. E aí a Gisele também. Sim, Eu acho que é a essa, parte né, do I. pessoal? Tá. Isso. E a Gisele, ela complementou, ela disse que não entendeu qual fórmula você usou. Tá, vamos lá. Nessa parte aqui? É na mesma parte ou é a da Gisele? Sim. Isso, então nessa tá mesma parte aí. Tá. É assim. Primeiro eu vou explicar de onde eu tirei a fórmula, e aí depois eu explico essa parte do N. Vamos lá. Para descobrir o I numa equação, enfim, você vai usar, aqui vai ser o valor do desconto sobre o valor real, né? Nesse caso seria D sobre VR, tá? O que acontece é que o valor do desconto, quando você coloca a equação do desconto e a equação do VR, você vai encontrar que
D vezes N, nesse caso, como tem a taxa mais T aqui, e aí você vai dividir por o VR, quando você coloca aqui, vai ser a mesma coisa, que é o que aconteceu aqui, ó. Vou voltar rapidinho. Aqui. Quando você põe o D em cima e o VR embaixo, quando você fizer todas as substituições das fórmulas, você vai ter que I é igual. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até colocar depois no final dos slides, para vocês lembrarem, mas é uma fórmula que, assim, isso é vocês fazendo as substituições e tudo mais. Mas para ficar mais fácil, vocês meio que decorarem, toda vez que for I relacionado a desconto, para você descobrir a taxa, vai ser D vezes N dividido por 1 menos D vezes N. O que acontece nesse exercício? Esse exercício ele tem a taxa. Então, tem a taxinha aqui, mais T. E aqui tem menos T por conta deste caminho aqui. Beleza. Então, a fórmula para descobrir I sempre é D vezes N dividido por 1 menos D vezes N. Aí, no caso, como eu falei, das taxas, por isso que tem os Tzinhos aqui. E esse N aqui é porque eu tenho que trabalhar com ela de forma linear. E quando é forma linear, vamos lembrar que a gente estava num período de 4 meses. E a gente, né, precisa trabalhar com o período aqui. Quando você descobre a taxa linear por mês, você tem que pegar a taxa e dividir ela pelo valor, pelo período. Foi o que eu fiz aqui. A diferença é que seria aqui vezes 1 sobre N. Então, em vez de eu fazer isso, eu já coloquei o N aqui. Porque eu estou trabalhando ela com forma linear. Senão, ela ia sair com o resultado de ao quadrimestre, né? Que seria para 4 meses. E eu não quero, eu quero mensal. Por isso que eu coloquei o N aqui. Tudo bem? As pessoas que fizeram as perguntas, deu para entender. Se não der, eu explico de novo. Não tem problema nenhum. Sim, a Gisele disse que entendeu. A Carol Skincalha fez a mesma pergunta, mas a Carol também entendeu. Beleza. Bom, vou continuar então. Quando eu fiz aqui, então eu tenho o Dzinho, que eu achei, 0,2, o período, que são 4 meses, e o meu T, coincidentemente, é 0,02. O meu período, de novo, 4, 1 menos a taxinha que eu descobri, vezes o período que eu tenho, menos a taxinha que eu tenho. Quando eu fiz essa conta, deu 0,1 dividido por 3,6. Fazendo tudo isso, eu vou achar uma taxa de 0,0278, ou 2,78% ao mês. Por que ao mês? Porque eu já dividi pelo 4. Se eu não tivesse colocado o 4 aqui, eu ia descobrir ao quadrimestre, e aí eu teria que dividir por 4 para descobrir ao mês. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Obrigado, Lívia, por estar mandando tudo bem no chat toda hora, tá me ajudando demais. Gente, sério, só mandar um sim já ajuda. Não, e eu perguntando toda hora, mas é porque realmente às vezes fica difícil um passo e aí perde todo o rumo do exercício. Por isso que eu tô sempre aí, tudo bem? Bom, vou continuar então. A Carol, Oi, pode falar. ela perguntou: Jéssica, você se importaria também de colocar no último slide as fórmulas importantes dessas matérias? Não me importo. Eu faço essa alteração e já mando para o PET direto com essas informações. Não me importo não, fica tranquilo. Ela disse obrigada. E a Gisele também mandou um obrigado, só que ela mandou um pouco antes, logo depois que você respondeu a dúvida. Tá bom, obrigada, meninas. Qualquer coisa vocês avisam, tá? Bom, a última questão relacionada a desconto. Um banco oferece um empréstimo à taxa efetiva de 2,7% ao mês, para um prazo de 40 dias. Nesta alternativa, o pagamento do principal, acrescido dos juros, é efetuado ao final do período contratado. O banco deseja oferecer esse mesmo empréstimo, porém, mediante uma operação de desconto,
cobrando uma taxa antecipada por fora, qual deve ser a taxa de desconto mensal, de forma que o custo efetivo da operação não se altere. Bom, vamos lá. Eu tenho, já está falando aqui que é por fora, então eu vou trabalhar com as fórmulas do comercial, né, do desconto comercial, que eu vou voltar aqui rapidinho, que são essas aqui, né, é o desconto bancário. Eu tenho uma taxa, um izinho aí, que ele fala de 4,7% ao mês, tem um prazo de 40 dias, e ele quer descobrir o Dzinho. Bom, primeira coisa, outra fórmula aqui que também é importante, que dá para ser deduzida, mas talvez fica mais fácil para vocês memorizarem, é que o desconto é igual ao I dividido por 1 mais I. Bom, eu tenho 40 dias. Nesse caso, como é uma taxa efetiva, eu vou trabalhar ela como de uma forma, ele tá vendo que ele nem fala se é linear. Como ele não falou e ele fala de taxa efetiva, eu vou trabalhar ela como taxa efetiva de composto, né? Que é aquele que é 1 mais I, o que eu quero, né? O que eu quero aqui sobre o que eu tenho e tal. Então, eu fiz com I. Então, eu fiz I é igual a 1 mais a taxinha. Eu quero para 40 dias, mas eu tenho para 30. Porque essa taxa aqui, vou voltar rapidinho, é um mês. Então, o mês tem 30 dias. Menos 1. Fazendo toda essa conta, então ficou 1 mais 0,47 sobre 40 dividido por 30, menos 1, deu 0,6315. Ou 6,31,5% para 40 dias. Eu descobri, de novo, só para deixar claro, eu descobri a taxa para 40 dias. Não é um mês essa taxa. Para eu saber o desconto, eu vou usar essa formulazinha aqui. Então, eu tenho 0,06315 dividido por 1 mais a mesma taxa. Então, 0,06315. Fazendo toda essa operação, eu chego num Dzinho de 0,0594. Ou seja, 5,94% para 40 dias. Ai, mas eu quero saber ao mês. Beleza. Como a taxa de desconto, ela é linear, diferente do que a gente está falando aqui de efetiva, a taxa de desconto ela é tratada de forma linear. Por isso, para eu fazer para 30 dias, eu vou pegar a taxa, então eu peguei aqui a taxa que eu descobri para 40 dias, então 0,0594, vou dividir pela quantidade de dias, então essa taxa para 40 dias, eu dividi por 40 para eu ter ao dia, né, para eu ter essa taxa ao dia, e fiz vezes 30, porque eu quero para 30 dias, para um mês. Sendo assim, eu tenho uma taxa de desconto de 0,0445, ou seja, uma taxa de desconto de 4,45 ao mês. Por que está ao mês aqui? Porque eu dividi ao dia primeiro, dividi pelo período que eu tinha de dias, para descobrir ao dia a taxa de desconto, e fiz vezes 30, porque 30 é a quantidade de dias de um mês. E aí eu achei a taxa mensal. Alguma dúvida desse exercício? Esperar, o pessoal deve estar processando ainda. Não. Tá tranquilo? Não. De boa. Bom, então tá bom. Essa foi a lista que eu planejei para vocês. Eu adorei que acabou antes do tempo, porque agora eu consigo perguntar para vocês, eu vou parar de projetar aqui, inclusive, eu consigo perguntar para vocês se vocês têm algum exercício que tanto da lista quanto que não seja da lista, que vocês estão com dúvida. Eu vou meio que fazer ali uma partinha meio de monitoria, assim, porque realmente eu separei só esses 3 também para não ficar muito cansativo, muita conta, muita tela, enfim. Geralmente, quando eu fiz as outras oficinas do PET nos anos anteriores, os meus
6 exercícios. Sempre acabava aí dando o tempo certinho, mas que bom que esse deu um tempo para a gente poder respirar e poder conversar sobre outros exercícios, talvez que vocês tenham alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida de conceito também, porque eu sei que não é tão fácil. Então, eu vou deixar meio aberto. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, se alguém quiser falar alguma coisa, se tiver algum exercício que eu não fiz, porque, enfim, tem alguns aí que vocês vão encontrar no Asaf, porque eu realmente retirei de lá. Tem alguns que estão no Samanês, então não sei se todo mundo chegou a ver ou tem acesso, enfim, a esse tipo do livro em si, mas tem na biblioteca online, se vocês pesquisarem lá no site da biblioteca da FCelar, vai ter também o Samanês para vocês verem online. E aí vocês podem ver alguns exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail. Eu vou colocar aqui no chat de novo o meu e-mail para vocês. A Lívia perguntou se você pode fazer o exercício 20 da lista de desconto. Claro, peraí. Eu só vou abrir aqui, tá? Beleza. Renato, eu vou pegar aqui e te mando. Eu vou fazer essa alteração também que eu falei para vocês das fórmulas no final, das fórmulas importantes para vocês. E aí eu mando pro Pet e assim eles se disponibilizam para vocês. Tá? Vocês não vão ficar sem a resolução desses exercícios, gente. Fiquem tranquilos. Jéssica, enquanto você vai abrindo aí, eu vou ao banheiro fazer xixi, porque eu tomei muito café. Licença. Fique em paz. Gente, eu já vejo as dúvidas de vocês que estão mandando aqui. Eu só vou terminar de abrir os documentos aqui para vocês, tá? O que tem os exercícios. Só um minutinho. Voltei. Você não quer que eu abra aqui para compartilhar e você vai fazendo slide para eu não ter que ficar trocando de tela? Pode ser. É que esses, como eu não fiz, talvez eu não consiga fazer por slide, mas eu tento falar sobre o exercício. Eu vou pegar aqui. Fazer ao mesmo tempo o slide, mas enfim. Eu sei que mandaram uma outra dúvida também sobre. Deixa eu ver aqui. A Carol, é isso? 8B de desconto. Tá bom, eu vou ver esses dois, então, o 20 e o 8B, por enquanto, que foi o que vocês pediram. Eu não vou conseguir abrir aqui, eu não tenho esse. Não, tudo bem, Deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês. Que meu computador agora tá numa lentidão, sabe o que eu preciso. Eu preciso do exercício, devia ter deixado aberto, eu fui burra. Bom, vamos pro 20, então. Eu vou falar mais ou menos como eu faria o exercício, porque eu não vou conseguir fazer ele por slide agora, porque geralmente eu faço no papel e depois passo pro slide. Mas eu vou tentar depois fazer no slide, eu deixo no slide pronto. Pode ser? Tem algum problema se é assim? Se não tiver, tá tudo bem. Então tá. Bom, vamos lá então. Para o 20 de desconto. O 20 é se minha empresa apresenta um banco para desconto. Tá. Para desconto de 3 duplicatas no valor nominal de 19 mil, 42 mil e 63 mil, cada uma. Respectivamente, as duplicatas foram descontadas 37
dias, 66 dias e 98 dias antes do vencimento, sendo de 21,2% ao ano a taxa de desconto. Calcular o valor do desconto bancário, o valor líquido liberado à empresa e a taxa efetiva mensal de juros dessa operação, utilizando o prazo médio ponderado. Calcular também a taxa interna de retorno da operação. Eu não sei se vocês conseguem fazer essa... Tá, peraí. Eu não sei se... Calma aí. Esse eu não tinha feito ainda, então não sei se vocês conseguem fazer por conta dessa taxa de retorno. Mas eu vou ver aqui. Bom. Beleza. A gente tem, então, o valor das duplicatas. A gente tem os períodos, né, que elas são descontadas. E a gente tem também a taxa ao ano de desconto. Beleza. Então, a gente tem uma duplicata de 19 mil por 37 dias, uma de 42 mil por 66 dias e uma de 63 mil por 98 dias. No total de duplicata, a gente vai ter 19 mil, mais 42 mil, mais 63 mil, que vai dar 124 mil, se não me engano. Bom, e a taxa de desconto anual, a gente tem 21,2, então, em termos decimais, a gente tem 0,212, né? Bom, o que acontece é que ele fala sobre... Quer ver? A gente vai ter que achar um N em comum, porque são vários N's de desconto, para a gente poder descobrir mais ou menos aí como a gente fazer esse valor de desconto. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer a gente chama de média ponderada. Então, você vai pegar aí o valor das duplicatas que você tem, vezes a quantidade de dias, então seria para você ter mais ou menos uma média de todos eles e dividir pelo valor das duplicatas. Então, você vai ter 19 mil vezes 37 dias, mais 42 mil vezes 66, mais 63 mil vezes 98. Você vai dividir isso pelo valor, para descobrir o N, tá? Você vai descobrir aí o valor, vai dividir por 19 mil, mais 42 mil, mais 63 mil. E aí, quando você fizer isso, você vai descobrir o valor de um N comum, né? Que seria mais ou menos uma média aí de um N. Quando você fizer isso, depois disso, você vai usar a fórmula que eu te falei, que é o Izinho, para descobrir o I, né? Izinho é igual a... Aí você vai ter D vezes N, dividido por 1... Como é que é? Nem eu mais lembro. 1 menos D menos N. Quando você fizer isso, você vai ter, na verdade, você precisa do valor de desconto. E o desconto, ele I é igual a o valor do desconto dividido por VR. Então, você vai fazer o VR por embaixo e deixar o D em cima, porque é o valor que você quer. Quando você descobrir, quando você pega essa fórmula e iguala ela à taxa que você tem de 21,2%, você vai ter, então, 0,212 é igual ao desconto que você tem, dividido por o valor de VR. Tá fazendo sentido? Ou tá muito bagunçado tudo isso? Beleza. Quando você fizer essa conta, você vai descobrir o valor do desconto. E aí, descobrindo esse valor, você vai ter, então, o quanto que foi o valor do desconto. Então, para você saber o quanto do valor foi liberado, você vai fazer valor nominal menos o valor do desconto para você saber o valor descontado. E aí, você vai descobrir o quanto desse valor total, enfim, valor descontado. E aí, você vai ter que fazer, ele fala para você fazer calcular também
taxa interna do retorno, né? É isso. Você vai fazer de novo o D, I, aí você vai fazer I é igual. Aí, como é uma taxa de... Pensando em taxa linear, você vai fazer D, I é igual a D dividido por VR, vezes vezes 1 sobre o tempo, porque você quer a taxa aí pelo prazo da operação e você trabalha com ela de forma nominal. De forma simples, né? Como se fosse linear, de forma linear. O que você pode fazer também, que eu acho que talvez fique mais fácil, é trabalhar com fluxo de caixa. Então, traz todo esse fluxo de caixa para o tempo zero. Só que o que acontece é que você vai ter um I na equação, né? Você não sabe a taxa, aí você vai ficar com o Izinho sempre no denominador, e aí eu acho que fica mais difícil a conta. Então, eu acho mais fácil, por mais que seja um processo mais complicado, você trabalhar do jeito que eu falei. Então, fazendo isso, descobrindo um N em comum, né, um N de média, depois trabalhando em cima da fórmula do I, para descobrir o valor do desconto, descobrir qual é o valor descontado. Ao descobrir o valor do descontado, você trabalha de novo com a fórmula do I, só que agora de forma linear, então você faz dividido pelo tempo. E assim você vai chegar nessas taxas. Se você quiser, Lívia, depois eu faço ele e vou tentar fazer e colocar nesses slides que eu vou disponibilizar para o PET, para ver se fica, para você ficar mais visível o que eu estou querendo dizer. Mas... Eu consegui anotar o que você foi falando. Aí, se eu não conseguir resolver, eu passo na monitoria amanhã também. Beleza. Tá. Obrigada, Jéssica. Imagina, você tenta ver se consegue assim. Mas esse exercício é um pouco complicado e talvez, eu não acredito que a Ana peça, caso você esteja pensando para a prova, porque ele fala sobre essa taxa interna de retorno e ela é um pouco complicada de calcular pensando em fluxo de caixa. Sem fazer tudo isso que eu falei, você vai ter o I como na parte de... vai ser, tipo, o seu valor e o Izinho vai estar embaixo dessa divisão. E aí fica muito difícil, porque ele vai estar elevado ao processo de essas quantidades de N. Então, 37, 66, 98. Então, tipo, né? Fica difícil para você descobrir. Então, não se preocupa, porque eu realmente acredito que esse não vai cair. Mas, em todos os casos, eu tento resolver desse jeito que eu te falei. E aí eu tento colocar nos slides também do PET. Teve outra dúvida, imagina. Teve outra dúvida também, que era sobre o 8B. Deixa eu pegar. 8B do ASAF de desconto. Esses exercícios da TIR é aquele que tem que usar HP, não é? Que só dá para resolver com HP, algo assim? Ah, eu lembro disso. Então, por isso que eu acho que ela não cobraria esse tipo de coisa, porque não tem como ela... E eles também ainda não tiveram essa parte de retorno. Então, ficaria difícil ela colocar um conceito que vocês ainda não viram. Bom, o 8, ele fala sobre vê se é esse, tá? Eu não sei quem procura. Ah, Carol. Um banco desconta um título nominal de 16 mil em 80 dias antes do seu vencimento. Nesta operação, o banco cobra 39% ao ano de taxa de desconto por fora e 2% de despesa administrativa. Calcular o valor líquido liberado ao cliente e a taxa efetiva mensal composta dessa operação. Bom, você tem o valor nominal, né? Então, você tem aí os 16 mil. Você tem um N de 80 dias. E você tem também que a sua taxa de desconto é 39% ao ano, né? Você também tem uma despesa, então você tem um Tzinho, que é igual a 2% ao ano. Bom, colocando as taxas em termos decimais, você vai ter 0,39 e 0,02. Você vai usar a fórmula do VF, né? No caso, que é igual ao valor nominal,
1 menos, aí, que é aquela taxinha que eu passei para vocês, que é 1 menos, aí, é a taxa que eu... É a taxa, não, é a operação que eu passei para vocês, da fórmula de... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo projetar para você. Essa aqui, ó. Vou tentar projetar para ficar mais fácil. Mas é coisa rápida. Não sei se dá para ver. Tá dando para ver a tela? Sim. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. N 1 menos D vezes N menos Tzinho. É essa fórmula aqui que você vai usar para fazer essa operação. Aí, peraí, eu vou parar de projetar, porque senão eu não consigo ver o enunciado. Quando você faz isso, quando você vai usar essa fórmula, aí você tem o valor do N, que é 16.000. Você tem que o valor do D, você tem 39, né, 0,39, mais você tem para um ano, você quer ao mês. Então, você divide por 12, porque você trabalha ela como forma linear. E você tem um período também de 80 dias. Ou você pode dividir por 300 e... você pode dividir também por 360, ou 0,39, se você preferir. Porque aí você trabalha com dia e faz vezes 80. Só que aí tudo que você for descobrir é sobre 80 dias, beleza? Mais 0,072, na verdade, 0,02. É isso? Que é a taxa administrativa. Quando você fizer essa operação, você vai descobrir o seu valor descontado aí. E aí, você vai... Depois que você descobrir esse valor, você quer calcular a taxa efetiva. Então, você quer descobrir o I. Você pode usar a fórmula do PV, do FV, desculpa, que é igual a PV, 1 mais I elevado a N. E aí, você isola e descobre I. E aí, quando você fizer... Ou você pode fazer o I igual a D vezes N dividido por 1 menos D menos vezes N. Que foi o que eu também passei para vocês. Que eu vou deixar no final dos slides essas fórmulas também. E aí, quando você fizer isso, você vai descobrir a taxinha que ele quer, a taxa efetiva dessa operação. Não sei se ficou claro, eu espero que sim, mas qualquer coisa você me fala. No caso dessa taxa efetiva, tem que lembrar que é como se fosse composto, tá? Capitalização composta. Então, em vez de você multiplicar, você eleva, ou em vez de você dividir, você também vai elevar, né, nesse caso. Então, seria, se você usar a fórmula do FV, vai ser FV igual a PV, aí 1 mais I elevado a N. Aí o N você tem, que é os 80 dias, né? Se você for fazer por dia, você põe o 80, se você descobriu o seu VF aí por 80, enfim, por dia. Ou se você quiser um mês, aí você põe 80 dividido por 30, porque você quer 80 dias e você tem 30 dias. E aí você isola o I, e quando você isolar o I, você vai chegar no valor da taxa. Alguma dúvida? Entendi, Érica. Só uma última dúvida. Na fórmula do izinho, eu uso tanto o Dzinho quanto o N em meses. Posso fazer isso? Pode. Tem que estar, inclusive, Tá. no mesmo período. Se é mês, é mês, se é dia, você usa dessa forma. Tem que estar no mesmo período. Ah, beleza. Entendi, então. Obrigada, Jéssica. Imagina. Mais alguma dúvida? Pessoal, lembrando para responder o feedback e receber os slides da Jéssica com os exercícios resolvidos. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade para falar. Sim. Pessoal,
O Vinícius vai fechar a gravação já. Se alguém ficar com vergonha também de perguntar na gravação, pode perguntar agora, não tem problema, gente.